Boa tarde, fala aqui o professor Ivan Jardim, R2FT. Hoje é o dia 5 de outubro de 2024 e hoje nós vamos abordar a nossa primeira aula do módulo 5, cotovelo e extremidade superior. Hoje a gente vai fazer uma revisão da anatomia clássica de todo o membro superior aqui. Não vamos entrar em anatomia funcional, não vamos entrar em patologia, não vamos entrar em nada, vamos apenas fazer uma revisão. E vocês vão ver o quão difícil é trabalhar nessa região. Apesar de pequena, uma região anatomicamente pequena, mas ela é bem complicada. Por quê? Porque os músculos são muito densos, os ventrimusculares são muito justapostos, camadas profundas, intermediárias, superficiais, justapostas, e entre as camadas passam nervos, né? O nervo ulnar, o nervo mediano, e aí ocorre um monte de problemas relativos à facilitação desses músculos e muitas vezes é difícil, o paciente chega aqui com uma impressão diagnóstica dada por um outro profissional de saúde que está com uma hérnia de disco cervical e vem com essa ideia maligna na cabeça e a gente tem que analisar bem as coisas para ver se realmente tem fundamento essa hipótese diagnóstica, né, da hérnia de disco cervical. Porque Basicamente, esse módulo, o tema desse módulo é epicondilites, né? Epicondilite medial, epicondilite lateral. Claro, dores na mão também, né? E, além disso, o tema secundário são as parestesias, os formigamentos na mão, no antebraço, na cervical, dor cervical. Tudo isso aí está correlacionado através da anatomia funcional, né? As 4 linhas dos braços. Enfim, é bem complexo, tem muita coisa aqui. Vamos começar. Deixa eu largar aqui primeiro. Agora eu vou voltar lá para a minha apresentação. Apresentada por uma pessoa. Bem, vocês devem estar me vendo agora no cantinho da tela e o slide do lado, né? Então vamos lá, hoje nós vamos ver a anatomia clássica. Esse módulo, apesar de não ser o carro-chefe dos atendimentos de vocês, aparece muita gente com problema nos antebraços e na mão. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas usam muito o teclado. E o teclado, como esse menino aqui com o Pikachu no pescoço ali, né, mostra, o teclado o telefone é campeão de dar problema no punho, né? Um outro esporte que usa bastante esse antebraço e mão, tênis. O Rio Grande do Sul tem muito, o tênis é muito forte aqui, né? E eu pego assim, ó, direto, assim, ó, 1, 2 por semana. 1, 2 por semana. Aparece bastante tenista aqui. Lutadores de jiu-jitsu não aparece aqui, mas evidentemente também é uma população que se beneficiará desse conteúdo. Pessoal do golfe também, naturalmente. Pessoal da musculação, tá aí o Humberto, né, para falar. E nós ali, que são representados por aquela mãozinha, aquele dedinho ali, ó, fazendo liberação na panturrilha, que vocês já sabem que aquilo ali é matador de mão de terapeuta, né? Os nossos, né, os terapeutas manuais, somos pacientes dessa região aí. Vamos lá. Então, nós vamos começar pela porção distal do húmero ali, no cotovelo, a porção mais proximal, a distal do húmero, mas mais proximal do cotovelo, né? E essa região ali do braço, ela tem a seguinte estrutura. A estrutura mais importante ali são os côndilos, né? O côndilo medial e o côndilo lateral. O côndilo medial é a região onde vai se instalar a maioria dos problemas e sem dúvida, a epicondilite medial. E o côndilo lateral, a epicondilite lateral.
A estrutura articular responsável pela flexão e extensão do cotovelo chama-se tróclea. E o capitólio é a estrutura articular responsável que permite a pronação e supinação do braço. Na parte posterior ali nós temos o olecrano, né? Nosso amigo olecrano, que nos ajuda muito na liberação miofascial, é o olecrano. Nós temos basicamente duas fossas, né? Que é a fossa coronoide e a fossa do olecrano. Essas fossas, a função delas é permitir a extensão completa e a flexão completa do cotovelo, né? E vai ser naturalmente o ponto terminal, tanto de extensão quanto de flexão. Aqui detalhado, né, os epicôndilos. Então, todos os músculos flexores, todos os músculos do compartimento anterior do antebraço nascem do epicôndilo medial. E todos os músculos extensores, né, partem do epicôndilo lateral. Descendo, então, nós temos o rádio, que é o osso do polegar, e a ulna, que é também a nossa grande amiga, né, na liberação miofascial. Aqui a gente usa extensivamente a ulna e o olecrano, ulna e olecrano, ulna e olecrano, para poupar o polegar. Bom, tanto o rádio quanto a ulna, eles se articulam nas duas extremidades, né? Então, são as articulações radio-ulnares. E esses dois ossos, eles são conectados através de um tecido miofascial, uma face chamada membrana interóssea. Qual é a função da membrana interóssea? Distribuir carga de compressão na articulação metacarpo-falangiana ali para cima, para distribuir essa carga. Vocês observem que os vetores de força saem daqui de baixo, ó, e passam através da membrana para cima, de modo que a força, se não tivesse a membrana, o rádio seria a estrutura que mais comprimiria a tróclea aqui em cima, causando uma compressão não equitativa, não igual, uma distribuição não equitativa de forças na tróclea. Então, a função da membrana é descarregar uma parte da força que vai no rádio, porque o primeiro impacto é aqui no rádio, né? Quando apoia a mão, tá? E aí a tensão sobe pelo rádio, descarrega na membrana e aí vai para a ulna. Então, esse é o caminho, ó. Entra por aqui a força, a tensão, né? Sobe por aqui pelo rádio, descarrega na membrana e sobe de volta. De modo que quando a carga chega aqui na tróclea e no capitólio, a carga está mais ou menos equilibrada ou está equilibrada. Beleza? Então, isso é uma coisa bem importante que dificilmente se fala, né, aqui no Brasil, em anatomia. O cotovelo. Nós temos basicamente duas articulações, né? A húmero ulnar e a húmero radial. A húmero radial é responsável pelo pivotamento, pronação, supinação, e a húmero ulnar, flexão e extensão. Então, aqui eu coloquei uma animaçãozinha, ó, para vocês verem ali a articulação do capitólio ali funcionando na pronação, supinação. Aí depois aparece as estruturas da cápsula articular e aí o músculo, né? O pronador redondo e o supinador. Só para ilustrar. Bom, diferentemente da articulação glenohumeral e da articulação coxo-femoral, tanto o cotovelo
quanto o joelho não tem sistema local e sistema global para estabilização. Então, são articulações bem mais instáveis do que a coxa femoral e a glenohumeral. Dependem, principalmente o cotovelo, depende visceralmente da cápsula articular e dos ligamentos para sua estabilização. Claro, os músculos também funcionam, mas o cotovelo muito mais que o joelho, né? Porque o joelho tem músculos poderosos ali, tem o quadríceps, tem o isquiotibial, tem a panturrilha. São músculos muito fortes que realmente auxiliam deveras, né? Porque o joelho é uma articulação que carrega uma boa parte do nosso peso corporal, mas o cotovelo não, né? Já que nós não somos quadrúpedes. Então, não tem essa necessidade de uma estabilização tão grande feita pelos músculos. A estabilização maior mesmo do cotovelo da articulação é ligamentar. Então, tem a cápsula articular e tem o ligamento colateral medial e o colateral lateral. O colateral medial, ele protege das tensões em valgo e o colateral lateral das tensões em varo. O ligamento anelar é aquele ligamentinho que vocês viram ali naquela ilustração anterior, né? E que envolve ali o capitólio. Naturalmente, é uma articulação sinovial e que permite, então, a rotação e a pronação, a supinação do antebraço, né? Quais são os movimentos que a gente tem no antebraço e no punho? Bom, no antebraço a gente já sabe, né? Que é flexão, extensão, pronação, supinação. E no punho a gente tem, na posição neutra, né, que é essa aqui, a gente tem a flexão do punho, que é flexão do carpo, né, a extensão do carpo, flexão do carpo, extensão do carpo, extensão do punho. Nós temos o desvio ulnar e temos o desvio radial, além do antebraço, pronação e supinação. Essa é a cinemática deste segmento. Rapidamente, nós já vimos isso no módulo 3, os músculos do braço, e que envolvem, de uma forma ou de outra, os problemas do antebraço, né? Visto que alguns, por exemplo, o nervo radial, o nervo ulnar, todos eles passam através desses músculos aqui, que podem ter, algumas vezes, compressão nessa parte do trajeto. Não é usual, mas pode acontecer. Então, aqui no braço a gente tem o bíceps e o tríceps. Sendo que o detalhe é o seguinte, né? O tríceps, em função da cabeça longa, né? A origem da cabeça longa ser na escápula, ela influencia muito na posição escapular, posicionamento escapular em relação ao gradil costal. Assim como aqui no bíceps, a parte importante justamente é o tendão da cabeça longa do bíceps, que apesar de anatomicamente não pertencer ao rotador interno, funcionalmente ele é um sinergista da rotação interna, porque ele auxilia na centralização da articulação glenohumeral e também ele atua como um estabilizador glenohumeral. Então, e esse cara toma pau direto na musculação aí, né? Rosca direta, no supino, na pressão de ombro, né? Ele está tomando pau direto. Então, o pessoal da musculação, que lida, né? O Humberto aí, que lida com os fisiculturistas, vai pegar isso aí direto, né? Com problema, esse tendão aí, né? O córaco braquial, né? É bem mais importante até que o braquial, nesse sentido, porque o córaco braquial, né, como tem origem ali no processo coracoide, e vocês estão lembrados que no processo coracoide também tem o peitoral menor, quando o córaco braquial ou o peitoral menor estão facilitados, eles colocam o ombro em inclinação anterior. E isso aí deixa a pessoa suscetível a ter toda sorte de problemas, tanto na coluna cervical, que pode refletir aqui para a extremidade superior.
Aí o peitoral menor, né? Bom, pessoal, então vamos entrar na anatomia do antebraço, tá? O que eu fiz? Para facilitar a vida de vocês, eu dividi dessa forma aqui, ó. Região dorsal, região ventral, tá? Região ventral, região dorsal. Aqui na região dorsal, que são os extensores, nós vamos ter extensores do carpo e extensores do dedo. Extensores do carpo e extensores dos dedos. E na porção ventral, nós vamos ter também os flexores do carpo e os flexores dos dedos. Então a coisa fica dessa forma, em termos esquemáticas, né? Os flexores aqui, vamos começar pelos flexores dos dedos, tá? Aqui, ó. Os flexores dos dedos, nós temos dois flexores. Nós temos um flexor superficial e um flexor profundo. Por que isso? Porque os flexores estão envolvidos com a apreensão e a gente precisa ter força na apreensão. A força de pegada é dada muito mais pelos músculos do antebraço, esses flexores, do que os da região da mão. Os músculos intrínsecos da mão, vocês vão ver depois, estão relacionados com a motricidade, mais com a motricidade fina do que com força. Claro, também é importante, os músculos intrínsecos da mão para ter força. Vocês vão ver depois lá que na parte clínica do nosso curso, uma das avaliações que a gente faz é ver qual é a força de apertar a mão da pessoa, né? Pedir para a pessoa apertar a tua mão e ver qual é que está a força, porque muitas vezes uma epicondilite medial está linkada com uma mão fraca, né? Direto, né? Então, os flexores, nós temos dois flexores. E os extensores, nós temos dois do extensor indicador, o extensor dos dedos e o extensor do mínimo, tá? No punho, no carpo, nós temos os extensores radial, nós temos dois extensores radiais, pela mesma razão, porque nós temos dois flexores aqui do carpo, tá? Nós temos um flexor radial e um flexor ulnar. Nós também vamos ter dois extensores, um extensor radial longo e um extensor radial curto, além de ter um extensor da ulna, extensor ulnar. Nessa imagem aqui que eu tirei, aliás, eu trouxe inclusive um livro aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, é um livro da ArtMed, que ele tem basicamente tudo. Ele tem anatomia e fisiologia num nível muito bom, tá? Nível muito bom. Claro, é medicina clássica, né? Mas é sempre bom ter um livro de referência para a gente tirar uma dúvida. Mas vem da onde? Insere aonde? Entendeu? Como vocês estão vendo aqui, é uma anatomia que a gente não está acostumado a lidar, né? É complexo pra caramba essa parte aqui. Então, nessa imagem aqui, a gente tem três níveis. Três níveis. Aqui é a camada superficial, a camada intermédia e aqui a camada profunda do braço. Na camada ventral, a camada mais superficial, a gente tem aqui, ó, o flexor radial e o flexor ulnar do carpo. Ó. Aqui o flexor radial e aqui o flexor ulnar do carpo. Voltando, é que eu botei em destaque para ficar uma imagem maior. Espera aí. Aqui nessa camada superficial, o que mais aparece aqui? Aparece o bráquio radial, o pronador redondo lá embaixo, ó, lá no, onde é que ele tem origem? Lá no epicôndilo medial, né? Assim como os flexores, né? Flexor superficial dos dedos, tudo lá no epicôndilo. Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, tudo ali no epicôndilo medial. Então, e por aqui passa
o nervo ulnar e o nervo mediano passa pertinho, quando a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando esses músculos aqui estão facilitados, vai dar problema nessa região aqui do epicôndilo, tá? Então, rebatendo essa camada superficial, temos essa aqui, que é a camada intermediária. Essa aqui é a camada intermediária, onde tem, então, o flexor superficial dos dedos, esse aqui, flexor longo do polegar está aqui, o pronador quadrado está lá embaixo. Aqui nós temos o extensor radial longo do carpo, ó, que passa por baixo do bráquio radial. Por baixo do bráquio radial. Essa região aqui do epicôndilo lateral, bráquio radial, e por baixo dele, o extensor radial do carpo, né, são regiões assim, ó, que dá problema direto, tá? E normalmente esses caras aqui tendem à inibição. Então, esses são músculos que a gente tem que ativar, fortalecer eles. E aqui a camada profunda, né? Rebatendo todos os outros músculos, a gente enxerga aqui, então, primeiro o supinador, ó, estava lá embaixo. Aqui está o supinador. Aqui está o flexor profundo. Então, aqui nós temos os flexores dos dedos, o flexor superficial dos dedos, e embaixo dele nós temos o flexor profundo dos dedos. Então, vocês vejam que quando a gente for fazer liberação miofascial dessa região, não é possível fazer uma discriminação perfeita, clara, dos músculos que a gente está trabalhando. Porque, basicamente, a gente vai trabalhar uma liberação de flexor, uma liberação de extensor. Aqui perto do punho, é que a gente vai ter um acesso um pouco melhor nesses músculos mais superficiais aqui, os flexores superficiais dos dedos, que a gente consegue um acesso um pouco melhor. Mas os músculos profundos que tem aqui no punho, como o pronador, assim, ó, nem com caneta a gente consegue fazer liberação miofascial, né? Porque é muito profundo, não tem como, não tem acesso. E essa aqui é a camada extensora, né? Então, aqui tem o extensor radial curto do carpo, o extensor radial longo do carpo, que está aí, e o extensor ulnar do carpo. Então, temos 3 extensores. Temos um extensor ulnar do carpo e 2 extensores radiais, um extensor curto e um extensor longo. Essa é a camada superficial e aqui é a camada profunda, né? Onde aparece o supinador, o ancônio. O ancônio é um sinergista do tríceps na extensão, né? Aparecem os músculos extrínsecos da mão aqui, né? O abdutor longo do polegar, o extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar, o extensor do indicador na camada profunda do antebraço aqui. E aqui os extensores dos dedos, né? Extensor do indicador. Aqui, ó, músculo extensor do indicador. Tá aí. E os extensores dos dedos, que também tem uma ramificação aqui para o dedo indicador. Ó. Tem para os outros, tem para o dedo 3, o 3, o 4 e o 5. E o extensor do dedo mínimo, que é esse aqui, ó. É o que? Perdão. O extensor do dedo, os extensores do dedo é para o 2, 3 e o 4. O 5, o extensor mínimo, do dedo mínimo, tem um só para ele. Ó. Tem um só para ele, eu me equivoquei. Beleza? E aqui os flexores do dedo. Os flexores do dedo é o superficial, o flexor superficial que a gente viu lá atrás, e o flexor profundo. A diferença entre eles é onde é que eles se inserem, porque o flexor superficial tem inserção na falange proximal, olha aqui, ó.
e o flexor profundo na falange distal do dedo. Isso aqui é o que possibilita gerar mais mobilidade e força de apreensão também. Os extensores do carpo, mais uma vez aqui, extensor radial e longo do carpo e o extensor ulnar, né? Aqui está o longo e o curto do carpo e aqui está o ulnar. Eles são todos muito próximos um do outro, tá? Isso aqui é... Então, por isso que o importante é vocês terem essa noção genérica da coisa. Tá? A gente tem que ver aqui o detalhe, mas na hora de fazer a liberação facial, não é possível fazer uma discriminação. Eu agora vou fazer a liberação do extensor radial curto do carpo. Não. Tu vai fazer a liberação dos extensores do carpo. Ponto. Né? E aqui os flexores do carpo. Esse aqui é o flexor ulnar. E esse aqui é o flexor radial do carpo. O pronador, os músculos que fazem pronação, supinação. O bíceps, ele é um sinergista da supinação. É um sinergista da supinação quando o cotovelo está flexionado. Quando o cotovelo está estendido, o bíceps quase não entra. Isso é uma informação importante na hora que a gente for fazer a ativação do supinador. Tu quer que o bíceps entre ou não quer que o bíceps entre? Normalmente, a gente não quer que o bíceps entre. Então, por isso, quando você for fazer as ativações, principalmente de supinação, não bota o cotovelo em flexão, para o bíceps não entrar, tá bom? E os pronadores, o pronador redondo e o pronador quadrado. Aqui nós temos uma animação para mostrar para vocês isso aí funcionando. Então, ali nós temos o rádio A1. O comprido ali é o pronador redondo. E aquele quadradinho é o pronador quadrado, aquele profundo, um músculo bem profundo. E lá em cima a gente tem o supinador. Ó. Então, vocês veem que o supinador ele está na camada mais profunda. Em cima ali tu tens o extensor radial do carpo e por cima do extensor radial do carpo tu ainda tem o bráquio radial. O bráquio radial é o mais superficial deles. Né? Então, nessa região ali do epicôndilo lateral, tem 3 camadas de músculo. Né? O palmar é um flexor do carpo, flexor fraco do carpo. Tem o palmar longo e o palmar curto. Aqui o famoso bráquio radial. E quem faz o desvio radial e o desvio ulnar? Esses movimentos, desvio radial e desvio ulnar, são muito importantes na hora que a gente vai fazer o fortalecimento. Quando vocês forem fazer o fortalecimento, depois das ativações, vocês poderão usar, desculpe, um club bell. Na falta de um club bell, você pode usar uma barrinha de um halter com uma anilha presa com um grampo na ponta, né? Ou mesmo uma barra de 6 quilos, que você pode pegar ela em determinadas posições para aumentar ou diminuir o torque, e aí fazer o fortalecimento desses padrões, que é fundamental quando a pessoa está com um antebraço fraco, que, tirando fora os fisiculturistas, né, a imensa maioria das pessoas tem problemas nos antebraços porque os antebraços estão fracos. Bom, agora eu coloquei aqui, é redundante, tá? Mas só para vocês verem, tá? Isso aqui é mais do mesmo que a gente já viu antes, só que apresentado de uma outra maneira. Como eu sei que é complexo e é difícil a gente memorizar e visualizar esses músculos, então eu botei mais esses slides aqui. Bom,
este slide aqui são os músculos flexores do carpo, flexores do punho. Quem são eles? São esses aqui. Quem é que flexiona o punho? Os músculos da região ventral, ó, né? O palmar longo, o flexor radial curto, o flexor superficial dos dedos, o flexor ulnar do carpo. Esses são os flexores carpais do punho. E aí tem cada um deles, ó. Flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo, o palmar longo, o flexor superficial dos dedos. Agora, os músculos que fazem a extensão do punho, a extensão do carpo. Quem são eles? O extensor ulnar do carpo e o extensor radial do carpo. Os extensores do radiais são o radial curto e o radial longo. Radial curto e radial longo. Esse aqui é o extensor radial curto. Esse é o extensor radial longo. Os dois correm um do lado do outro. Não dá para separar, né? Não dá para separar eles. E o extensor ulnar do carpo, que é um cara que costuma dar bastante problema também. Esse dá para pegar mais, dá para ter um acesso melhor nele. Antebraço era isso. Vamos agora para a mão. Bom, em termos genéricos, né? Aqui o Dr. Spock está nos mostrando que a mão tem 3 regiões, né? A região tenar, mesotenar e a hipotenar. Aqui nós temos os ossos e as articulações. Então, como é que a gente divide os ossos da mão aqui? Nesse roxinho aqui embaixo, nós temos 8 ossinhos, que são os chamados ossos do carpo. Acima dos ossos do carpo, nós temos os metacarpais. Aqui nós temos a fileira verde, que são as falanges proximais. Em azul, as falanges intermediárias. E em vermelhinho, as falanges distais. Detalhe que o polegar não tem falange intermediária, tem só a proximal e a distal. E o nome das articulações, elas são dadas em função da interface que elas fazem, né? Então, por exemplo, aqui no punho, nós temos qual é os ossos que estão envolvidos aqui no punho. Não é o carpo, o rádio, porque lembre-se, o rádio é que faz o contato com os ossos do carpo, não é a ulna. Então, aqui nós temos a articulação radiocarpal. Então, a força que vai para cá, você já sabe, ela é transmitida para a ulna pela membrana interóssea, para chegar aqui na tróclea, né? Bem, aqui embaixo no polegar, nós temos a articulação trapézio metacarpal. Por quê? Porque esse ossinho aqui de baixo é o trapézio. E esse osso aqui é o metacarpal. Essa articulação aqui, gente, é sítio de um problema que eu quero evitar em vocês a todo custo, que é a risartrose. Eu tenho risartrose, porque fiz muita liberação miofascial e usei muito o polegar. E essa articulação aqui é facilmente danificada na liberação miofascial. Então, essa aqui é a articulação que vocês têm que cuidar em vocês, tá bom? E, lógico, se tem aqui o metacarpo, né, e as falanges, então isso aqui é a metacarpo falangeal. E se tem aqui a falange proximal e a falange distal, então essa articulação aqui é a articulação interfalangeal. E existe a interfalangeal proximal e a interfalangeal distal, que em inglês é PIP e DIP. Distal, interfalangeal, e PIP, proximal interfalangeal. PIP e DIP, PIP e DIP. Os ossos do carpo, os 8 ossos do carpo, são distribuídos em 2 linhas, a linha proximal e a linha distal. Vocês não precisam saber isso aqui, decorem em absoluto, mas a gente, como eu falei para vocês, né, a gente tem que saber as coisas.
Então, essa figura que vocês estão vendo aí é a mão assim, né? A mão direita para vocês, né? A palma da mão para vocês. Aqui está o polegar, tá? Então, aqui é a linha proximal, esses quatro aqui, ó, é a linha proximal, e esses aqui de cima é a linha distal. Ó. Na linha proximal, nós temos o escafoide, o semilunar, que está aqui com o lunar, e o piramidal, que aqui em inglês é triquetal, e o pisiforme, que está aqui. Então, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. O que a gente só tem que saber, cara? O escafoide aqui é um músculo que é o músculo, perdão, é o osso que é fraturado quando a pessoa cai com o punho dessa forma aqui. Esse ossinho aqui que é fraturado, e quando esse osso é fraturado, gente, é complicado, porque pode ter problema de consolidação aí, entendeu? A pessoa pode ficar meses com esse osso aqui sem consolidar. E na linha distal, a gente tem o trapézio, que aqui está escrito trapezoide, né? Trapézio, trapezoide aqui, ó. Aí tem o capitato, esse roxinho, o ramato, tá aqui, ó. Então são os quatro aqui de cima, que esse aqui é da linha proximal, né? Esse aqui são da distal, esses quatro aqui são os distal. Trapézio, trapezoide, o capitato e o ramato. E aí, eu coloquei essa animação aqui, ó, para que vocês entendam a função desses monte de ossinhos. É o que permite a plasticidade e o movimento da mão, assim como o pé, né? É uma estrutura absolutamente, o pé e a mão são absolutamente análogos, né? No pé também a gente tem aquele monte de ossinhos cuja função é permitir a pronação, a parte flexível do pé, né? Para depois entrar na fase de propulsão de rigidez. Né? E a mão é a mesma coisa. A mão é a mesma coisa. Então, esses ossos é o que permitem, ó, a mobilidade que nós temos. Ó, flexão, desvio radial e desvio lunar. E aí, flexão e extensão do carpo. Pena que eu não encontrei músculo que faz isso, né? Bom, vamos agora, então, à região tenar, a mão, que é uma coisa muito importante, tá? Então, a posição neutra seria essa aqui, que é o que vocês estão vendo ali, né? Nós temos, então, adução, perdão, abdução e adução. Abdução, adução. Hiperabdução. Hiperadução. Hiperadução. Extensão, flexão. Extensão, flexão. Extensão, flexão. Hiperflexão e a oposição. Aqui na mão também temos um monte de músculos que fazem todas essas funções. Então, no polegar tem todos esses músculos aqui, porque vocês imaginem, o polegar, sem o polegar, a nossa mão praticamente não tem função nenhuma, e ele entra muito importante na hora da pegada, né? Óbvio, né? Então, precisa de muitas estruturas para fazer todos aqueles movimentos ali. Então, aqui, ó. O adutor, que é um músculo interno, o adutor do polegar, ó, tem duas cabeças, tem a cabeça transversa e a cabeça oblíqua. O adutor do polegar. O abdutor do polegar é esse vermelhinho aqui, ó. Tem o abdutor curto, que é na região tenar, e tem o abdutor longo. Abdutor longo, que vem lá de baixo, tá? O oponente é o que faz isso aqui.
O flexor, tem flexor longo e flexor curto. Então, eles aqui. É o que faz isso aqui, né? E o extensor, extensor longo e extensor curto. Novamente, sempre que tem duas cabeças, né? O músculo tem dois ventres, é porque precisa ter mais torque. A função de ter duas cabeças, dois ventres, é aumentar a força. Na região hipotenar, relativamente ao dedo mínimo, nós temos aqui em verde o oponente, em amarelo o abdutor, e o flexor é um músculo interno aqui que não aparece nessa imagem. Não consegui uma imagem que apareça o flexor do dedo mínimo. Existem ainda os músculos interósseos. Novamente, no pé também tem esses músculos, que é o que permite fazer isso aqui na mão, é o que permite fazer isso aqui nos dedos do pé. Então, os interósseos dorsais são os que abrem os dedos e os interósseos ventrais, os que fecham os dedos. Na região palmar, nós temos 3 interósseos e 4 lumbricais. E na região dorsal, 4 interósseos. Esses lumbricais, eles são responsáveis pelo movimento de pinça, que a gente usa basicamente para escrever. Tá? A função deles combinadas é essa aí. Agora vamos ver algumas estruturas anatômicas importantes aqui da mão e do punho, que são estruturas que dão problema, né? Que é o túnel do carpo, o canal de Guyon e o desfiladeiro torácico que vem daqui de cima da cervical, né? Túnel do carpo. O que é o túnel do carpo? O túnel do carpo é uma estrutura por onde passa os tendões dos flexores superficiais e profundos do dedo, são 8 tendões que passam aqui. Além dos flexores superficiais e profundos dos dedos, tem o flexor longo do polegar, que vem do antebraço, e o nervo mediano, que causa... Então, essa região é uma região muito suscetível à compressão do nervo mediano. Deixa eu desligar aqui, com licença. É uma região muito suscetível à compressão. Esportes, por exemplo, como o ciclismo, né? Um ciclismo de estrada, que uma bicicleta que não tem suspensão dianteira, costuma dar muita vibração. Então, impacto repetitivo no punho, fazer rosca direta com o punho estendido, um punho desse jeito, é campeão de dar problema nessa região aí. O canal de Guyon é uma estrutura, é um local por onde que fica essa região aqui, ó, que costuma dar problema na digitação, os problemas relativos à digitação. E o plexo braquial, que fica aqui na região cervical, é o local por onde passam os nervos que inervam todo o membro superior, o nervo lateral, o nervo mediano, o nervo ulnar e o nervo radial. Falando um pouquinho aqui sobre o plexo braquial, ele tem 5 raízes. Aqui estão as raízes que vão de C5 até a primeira torácica. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que sintomas na extremidade superior, como formigamento, mas principalmente perda de força, pode ter origem por uma radiculopatia do plexo braquial aqui na coluna cervical. Então, quando a pessoa tem esse tipo de sintoma, a gente tem que ter a condição de avaliar e fazer o diagnóstico diferencial de onde está vindo o problema. Se o problema está vindo no trajeto do nervo, pela compressão do nervo em alguma parte do trajeto, ou se está vindo aqui de cima, da região da coluna cervical. Porque aqui na região cervical, como a gente vai ver, tranquila, tem muito problema ocorrendo aqui no triângulo do escaleno, no subacromial, no subcoracoide, né, que são os 3 espaços por onde esse plexo passa.
Bom, são 5 raízes, 3 troncos, né? O tronco superior, que é esse aqui, C5, C6, ó. Esse aqui é o tronco superior, tronco medial e o tronco inferior. Tronco medial é de C7 e o tronco inferior C8 e T1. Aí passa para divisões, que eu nem vou... Vamos entrar direto aqui nas cordas, ó, que é o que interessa. Existe a corda lateral, e essa corda lateral, ela dá origem ao nervo mediano. Então, o nervo mediano, que é o que passa aqui no túnel do carpo, ele tem origem aqui em cima, em C5 e C6. Então, esse é o raciocínio clínico. O nervo mediano, onde é que nasce lá em cima? C5 e C6. A corda medial, ela dá origem ao nervo ulnar. Tá? Ao nervo ulnar, que a gente já vai ver a seguir aqui por onde é que ele passa e tudo. E a corda posterior ao nervo radial. Vamos dar um print nisso aqui. E aqui está o plexo braquial passando através do desfiladeiro torácico, né? Os espaços anatômicos por onde esse conjunto, esse complexo de nervos passa pela cervical depois que sai da coluna cervical. Então, o primeiro espaço, o espaço mais comumente acometido é o triângulo escaleno, formado pelo escaleno anterior e escaleno medial. Aqui está o escaleno anterior, ó, escaleno medial, e aqui estão as cordas, né? As cordas aqui, ó, já essa região. Ó. As cordas passam aqui, ó. E esses músculos são campeões de estarem facilitados, né? Então, quando eles estiverem facilitados, eles vão estar comprimindo essas cordas aqui, ó, podendo dar sintomas na mão, porque é o nervo mediano, e também na região central aqui da mão, e também na região ulnar, no nervo ulnar, que vocês vão ver que é o dedo, a região hipotenária aqui, do dedo mínimo. O outro espaço que costuma dar problema é esse aqui, né? O espaço subcoracoide, mas menos, né? Menos frequente. E o espaço aqui é bom, viu? O espaço aqui é generoso para passar essas estruturas. E o espaço costoclavicular aqui, ó, também costuma dar problema, mas também uma menor frequência. O campeão de dar problema é esse aqui, ó, o triângulo escaleno aqui. Bom, agora vamos descer, né? Estamos descendo. E estamos vendo, então, o trajeto dos nervos. É muito importante a gente conhecer esse trajeto para poder fazer o diagnóstico diferencial, né? O que a pessoa vai apresentar um sintoma aqui, um sintoma aqui, um sintoma aqui, um sintoma acolá, aqui. Então, a pessoa, nós temos que ter uma condição de saber de onde está vindo isso aí, né? Então, começando aqui pelo nervo ulnar, ele tem, como vocês viram, né? Ele nasce lá entre, aqui, ó, nervo ulnar, ó, corda medial. Aqui está marcando C8 e T1, tá? Deixa eu ver. Eu que está errado. Botei C7, C8 e T1. E ele passa na porção posterior aqui do braço, ó, a região posterior aqui do braço, perto do tríceps, na parte posterior do braço. E ele entra no cotovelo na parte posterior aqui, pelo epicôndilo medial, por baixo do epicôndilo medial. Já vamos ver melhor. E ele inerva essa região da mão, ó. Região
hipotenar. Então, a pessoa apresenta perda de sensibilidade, formigamento, parestesia. Nessa região aqui, já sabe, é o nervo ulnar. E ele enerva os flexores do carpo. Então tá aqui, ele desce pela parte medial, posterior medial do braço, né? Aqui, ó, como eu falei, ó, abaixo do intercepto medial, na linha do tríceps, passando por trás do epicôndilo medial do húmero ali, ó. Aqui tem o epicôndilo medial, ó. E após ele passar pelo epicôndilo medial, o nervo ulnar ele entra no antebraço por entre três músculos, tá? Ele passa por baixo dos flexores do carpo, os dois flexores, o radial e o ulnar, ó. Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo. Então aqui, ó, por cima dele, ó, e por baixo dele tem o flexor profundo dos dedos. Então, esse cara aqui é um cara que costuma dar problema, porque o que acontece, gente? Se esses músculos, tá? Algum desses músculos aqui, e provavelmente o flexor profundo dos dedos está inibido, o que acontece? Quando você tem um músculo inibido, quando ele não consegue fazer a função dele adequadamente, a tensão aplicada vai direto para as extremidades, para as inserções miofasciais ali, a região tendínea. E vocês estão vendo que essa região tendínea pode ser facilitada, e ao ficar facilitada, vai comprimir o nervo ulnar, dando uma série de sintomas que podem ser confundidos com desfiladeiro torácico e podem ser confundidos com radiculopatia cervical lá atrás, na raiz nervosa lá atrás. Entenderam? Então, esse diagnóstico diferencial é que a gente tem que ser capaz de fazer. Aqui, numa outra visão, o nervo ulnar, ó, aqui é o que eu botei, ó, facilitação em qualquer um desses músculos irá causar parestesia ou dor no cotovelo, mão, punho ou dedos. E é chamada síndrome do túnel cubital. Descendo, dando seguimento no trajeto do nervo ulnar, ó, olha onde é que ele vai passar aqui, ó. Ele passa pelo canal de Guion. Ele passa pelo canal de Guion e vai inervar aqui o dedo mínimo, o dedo 13 e o 4 e o 5. Ok? Aqui, como se pode fazer um autoalongamento, chamado flossing, do nervo ulnar. Indo para o nervo radial. Tá? Ele nasce lá entre C5 e C8. E no cotovelo, ele passa pela fossa cubital, dividindo-se em dois ramos. O ramo profundo, que é motor, e o ramo superficial, que é sensorial. Ele inerva o tríceps e os músculos extensores do antebraço. Então, está aqui, ó, por onde ele passa. Ó. Aqui está o nervo radial. Aqui é a ramificação profunda. Pessoal, tem um microfone aberto aí, pessoal. A ramificação profunda e a ramificação superficial está aqui. Ó, ramificação superficial. Ali, ó. É aqui que ele se ramifica. Ó. E aqui a ramificação profunda. E na mão, o nervo radial tem esse dermátomo aqui, né? É onde a pessoa vai sentir a parestesia. Eu digo para vocês que não é muito comum. Tá? O mais comum de todos é a região aqui, a parestesia aqui nesse dermátomo e nesse dermátomo aqui. O nervo mediano, ele tem origem lá nas cordas
laterais e mediais do plexo braquial, como a gente viu lá em cima, e ele inerva o bíceps, o braquial, os flexores do punho, né? Flexores do punho e região tenar. Deixa eu ver aqui. O nervo mediano e o nervo ulnar, eles passam muito próximos um do outro. Ó. Esse aqui, ó, é a passagem do nervo mediano e essa aqui é a passagem do nervo ulnar. Esse aqui a gente já viu, né? E esse aqui é o que a gente não viu. O nervo mediano passa por baixo do pronador redondo, tá? De modo que uma facilitação do pronador redondo pode causar estimulação do nervo ulnar aqui, podendo causar sintomas na mão. Então, não quer dizer que seja exclusivamente aqui na síndrome do túnel do carpo, mas também pode ser aqui também, tá? Caso esses músculos sejam facilitados. Chegando na mão, o nervo ulnar passa aqui pelo túnel do carpo, por baixo do ligamento transverso do carpo. E a região o dermátomo, né? A região de sensibilidade é esta aqui. Quando a pessoa apresenta parestesia, né? Resumo dos nervos do membro superior. Eu tentei colocar uma figura em que aparecesse numa imagem só os 3 nervos, né? Então aqui, ó, em amarelo, o nervo ulnar no cotovelo, ó, passando por baixo do epicôndilo medial. Por cima passa o nervo mediano, ó, no cotovelo. E o nervo radial no epicôndilo lateral, ao lado do rádio, naturalmente, aqui, ó. No punho, nós temos o nervo mediano passando aqui, né, por baixo do ligamento transverso do carpo, né, no túnel do carpo. O nervo ulnar inervando a região hipotenar e o nervo radial inervando a região dorsal da mão. O resumo, aqui também é interessante a gente bater uma fotinho, né? Então, o resumo é esse, né? O que é a fotografia, a imagem que eu quero que vocês guardem dessa parte de nervos é exatamente isso aqui, né? Então, a nossa aula de hoje termina aqui. Anatomia funcional a gente vai ver no nosso próximo encontro. Vamos parar a apresentação. E agora eu passo a palavra para vocês, que vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa. Cíntia. Vou ter que me tratar. E tens alguma coisa nas mãos já no antebraço aí? Eu tenho um cisto que eu comecei, ó. Aham. Quando eu comecei, eu tenho um aluno bem antigo, há uns 4 anos eu atendo ele. E ele é um cara grande, ele tem uns 130 quilos, um cara alto. E é aquilo que eu falei, né? No início eu queria curar, né? E, né, ele tem situações de artrose, tem situações de hérnia cervical, e daí eu acho que dali em diante, quando eu comecei, eu acabei usando demais a mão. Eu tive aquela parestesia desse dedo aqui, né? Quase o. Como é que chama? Tem um nome específico, quando esse aqui congela e não. Dedo gatilho. Dedo em gatilho. E tinha uma aluna minha que também ela tinha, e eu acabava. Ela morava na Austrália, mudou a rotina de vida dela, e acabou tendo que ir lá trabalhar com limpeza. Eu conheço muitas mulheres que têm isso em função de trabalhar com faxina ou de fazer muita limpeza em casa, não saber fazer ou usar muito, né, repetição.
E eu melhorei bastante de lá para cá, em função de que eu não estou usando tanto a mão agora, né? A questão é complexa, né? O tratamento é complexo, a conduta é complexa. O que eu observo, né? A maioria dos problemas vem de uma fraqueza das estruturas frente à demanda que é colocada. Isso. Tá? Então, numa visão simplista e rápida, quando o médico detecta isso, ele vai dizer assim, pô, tu tem que fortalecer a mão, tu tem que fazer uma musculação, e tá certo esse raciocínio. Só que a pessoa já está com disfunção, a pessoa já está com um problema instalado, ou seja, ela tem um desequilíbrio muscular nesses músculos todos aí. De modo que quando você está com desequilíbrio instalado, e de colocar um fortalecimento em cima, né? Ou seja, pode até piorar, né? Vai piorar. Vai piorar. Então a gente tem que zerar a condição, fazendo a liberação, fazendo as ativações, que é um processo longo nessa região. Por quê? Porque a pessoa está em uso contínuo da mão, né? Não pode parar. Então tem que restabelecer o equilíbrio dessa musculatura para depois fortalecer. Mas efetivamente tem que fortalecer. Sim. Os tenistas, né? O tenista ele tem problema tanto por erro de técnica, né? No momento em que dá a pancada na bola, né? O punho perde o alinhamento, quanto por fraqueza no antebraço. Porque quanto menos músculo tiver no antebraço, no caso do tênis e do golfe também, isso vale, né? É a mesma coisa. Quanto menos músculo tem, menor a capacidade dessas estruturas de absorver a energia do impacto, de modo que a energia do impacto, não sendo absorvida pelo músculo, vai para onde? Para as origens e inserções, dando as epicondilites. Humberto, quer falar alguma coisa? Tu é o cara da musculação aqui. Eu, particularmente, eu tenho bastante força nas mãos e, ultimamente, não tenho sentido dor em nenhuma parte da mão. Teve alguns momentos ali, acho que quando eu ando mais de moto, eu sinto dor no pulso. Fica bastante dor no pulso. Mas o que eu até já te relatei, que eu venho há um tempo sentindo, é um formigamento nas mãos, assim, e nos antebraços. Principalmente à noite, quando eu tô dormindo, e é um formigamento doloroso. Ele dói, parece... Tipo assim, eu aperto a mão, assim, quando dá aquela dormência muito forte, dói como se fosse agulhamentos, assim. Parece que tem cheio de agulha, aonde adormece, parece um agulhamento. Velho, eu tenho o mesmo problema. Porque a minha cervical, vocês sabem, é toda anquilosada, né? Eu não tenho movimento da cervical. E todo esse problema que tu está trazendo, que eu também tenho, não é no trajeto, é lá na cervical. Lá no céu, é o que eu imaginei que fosse, né? É lá atrás. É lá atrás por causa das coisas que a gente fez, né? No meu caso, supino encostando a cabeça no banco, né? Gustavo, queria falar alguma coisa? Um problema teu de antebraço, de mão que você tenha, de algum aluno? Olha, por mais que 20, 30 anos remando na tração, né? Nunca tive problema de punho de remo. Mas dos tempos para cá eu venho sentindo formigamentos, enfim. E isso está relacionado ao desequilíbrio da coluna, que eu tenho certeza. E eu tinha um aluno que já faleceu, que fazia parte do quadro do Leopoldina Juvenil. Ele veio de Quaraí, grosso advogado, arquiteto, mas grosso, destroncado de Quaraí. Deram uma raquete para ele, ele dizia, o Flávio, o saudoso Flávio Ucho, eu peguei o cabo de vassoura e saí. E aí esbudegou tudo, né? O cara tinha uma potência, mas é como tu falou. Aí eu fiquei pensando na técnica. Categorias de base, as crianças, o meu filho, 7 anos nadando. É importante começar certo as técnicas para não que não vai acontecer, mas diminuir o máximo possível a propensão dessas lesões no futuro, né? Eu vejo muita... Porque eu treino na Academia Três Figueiras, né? E o Humberto sabe ali como é que é o negócio.
E ali tem uma quadra de tênis onde tem aula de tênis seguida ali, né? Eu vejo, estou treinando, eu observo ali as crianças, os jovens, né, tendo aula de tênis. E o que eu observo, né? Uma técnica muito ruim de saque, né? Usa muita força no braço, eles não usam. O professor, ele não tem o conceito de anatomia funcional, né? Então, ele não tem na cabeça dele assim, olha, tu tem que ensinar uma criança a usar um padrão diagonal, né? Difícil isso. E se o professor não sabe disso, vai usar muito braço, né? A criança vai acabar usando muito braço, vai aprender errado a fazer o negócio, né? Eu acompanho o tênis por causa de muitos alunos e também, enfim, gostava de jogar e joga de vez em quando. Meu enteado de 28 hoje, ele começou a jogar com 5 e com ele com 12, né? E eu adulto, ele jogava igual assim. Ele aprendeu, né? E agora num campeonato desse do Grand Slam, eu tenho alunos e a gente fica comentando tudo. Teve um momento no jogo que o Djokovic ele entrava de esquerda e assim, ó, tava lá no quinto set do terceiro, quinto game do terceiro set. E ele entrava precisamente com a esquerda, ele não olhava, ele simplesmente ele garantia na esquerda, porque aquele gesto em alta potência, no nível mais alto, entrava. Ele não pensava, ele agora vai. Não, essa é a bola de segurança, como se diz. Então, assim, nada mais. Isso não significa que ele não se lesionou, pode se lesionar, mas assim, tu vê esses grandes jogadores, esses grandes lutadores, quando entra a técnica, diminui a força. Não precisa tanta força, não precisa ignorar, né? Exatamente. Um bom lutador de judô, ele vai pegar o movimento do MMA, ou sei lá o quê, ele não, né? O Gracie, ele pegava e, com a menor força possível para se poupar também, ele conseguia ganhar o golpe, né? Exatamente isso. Indo para as artes marciais e golfe, mas principalmente artes marciais, né? Esse conceito é o conceito que o Stuart McGill chama de super stiffness. Super stiffness, super rigidez. Porque tu imagina um boxeador, se o boxeador está tenso, se um lutador está tenso, né, naquele momento, e ele vai ter os músculos, o fato de ele estar tenso vai tirar a velocidade do golpe. Então o lutador tem que estar relaxado, solto, para poder desferir o golpe o mais rapidamente possível. Porém, no momento em que ele atinge o alvo, ele trava todos os trilhos, trava todo o corpo, porque quando está com tudo travado, a transferência de energia para o alvo não é a massa da mão ou do braço vezes a velocidade, é a massa do corpo vezes a velocidade. Ou seja, quando atinge o alvo, é a energia cinética do corpo que é transferida para o alvo. E esse é o princípio do super stiffness, que vale para a luta, vale para o vôlei, vale para o tênis, vale para tudo. Né? Na hora que vai dar a pancada é que tranca o negócio. Mas o gesto ele é feito de forma suave. Lucas, queria falar alguma coisa de ti, de teu antebraço e tudo? Não? Não. Tu não treina musculação, velho? Treino. Eu já tinha um pouco de dor no pulso, no máximo, assim. Mas depois me policiando, eu não tive muito. Acho que era tipo uma tendinite, talvez alguma coisa assim. Tá legal. Bom, pessoal, 18h27. Por mim, está encerrada a nossa aulinha de hoje. Agradeço de coração a presença de vocês. Só uma perguntinha, Ivan. Tu tem previsão da próxima aula prática? Sim. Acho que é final de novembro. Tá. Era isso que eu precisava saber. É que eu tenho uma agora para ir no dia 19 em Bento Gonçalves. É bem o sábado o dia inteiro. Uma Assembleia Geral Ordinária. Acho que é 28 de novembro. 23 de novembro. 23. 23 de novembro. Obrigada.
Aliás, vou fazer uma fotinho aqui. Peraí. Tu já enviou esse aí? Eu tenho esse aí. É. É para marketing, para marketing. Tire uma fotinho. É para marketing. Feito. Então tá, pessoal. Terminamos por aqui. Daremos continuidade, então, na próxima aula com a parte anatomia funcional desse segmento aqui. Tá bom? Tá legal. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. Bom domingo. Obrigado, professor. Pense na Domingo gente a e volte todos. consciente. É. Bom E domingo sim, a todos. vamos Tchau, votar tchau. consciente amanhã. Isso aí. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau.